Muito obrigado. Eu não virei falar da Mafre, porque o Nasser e o João Camargo pediram-me para falar de Portugal e das nossas perspectivas. Portanto, aqui ponho o meu antigo chapéu de economista para falar do tema. A Mafre, como sabem, está presente em Portugal, está presente no Brasil, onde é um operador de referência e, portanto, se e quando vierem para Portugal, se quiser, os que são nossos clientes, que continuem nossos clientes, e os que não são, que experimentem ser nossos clientes. Somos a maior empresa de seguros na Península Ibérica, em Portugal somos quinta, sexta, por aí. Mas em Espanha é claramente a empresa dominante e a matriz original é espanhola. Foi uma empresa que foi fundada por agricultores do centro da meseta ibérica que há 100 anos, há 92 anos, se juntaram para criar uma mútua de proteção de seguros das colheitas e foi daí que evoluiu para ser o que é hoje. Em relação a Portugal, e eu acho que vale a pena sempre olharmos um pouco para o cenário global. Nós todos sabemos que vivemos num mundo com muitas surpresas, que vai ter muitas mudanças para além das que tem tido, que nós ainda não conseguimos perspectivar. Na Europa ainda não sabemos exatamente o que é que vai ser a consequência da mudança política nos Estados Unidos em relação à Europa, sendo que continuamos a ver os Estados Unidos como, um parceiro e um aliado privilegiado do ponto de vista dos países europeus, mais acentuadamente ainda na Europa Oriental do que propriamente na Europa Ocidental, mas é um parceiro histórico. Sabemos que vai ter uma posição diferente da tradicional, mas se olharmos para a história também já convivemos no passado várias vezes com os Estados Unidos virados para dentro e, portanto, não será a primeira vez. Aqui há um ponto que é importante, é que se nós olharmos para os dados, nós verificamos que a globalização de bens e de serviços mudou muito e a mudança começou por volta de 2008 com a grande crise financeira e que não só se reduziu, como logo com Obama e depois com todos os que se lhe seguiram, os Estados Unidos passaram a ter uma política protecionista, visando sobretudo a China, mas que em algumas áreas também atinge a Europa, e a Europa, ela própria, tem em cima da mesa várias medidas de proteção relativamente às exportações chinesas. E, portanto, aqui é preciso ver como é que o jogo vai evoluir, é muito cedo para ter a noção clara, mas, todos vamos caminhando para um mundo mais protecionista do que no passado. E no caso da Europa, a crise Covid deu a noção de que muitas das empresas europeias tinham cadeias de valor demasiadamente expostas pelo mundo fora em zonas que eram, em alguns casos, dominadas por países que são opostos à visão política da generalidade dos países europeus. E, portanto, muitas empresas europeias, tal como as norte-americanas, estão num processo de redesenhar e reconfigurar as suas cadeias logísticas, as suas cadeias de valor, e isso, naturalmente, também faz com que hoje, quando olhamos para os dados, verificamos que há mais comércio entre os países com afinidade política do que entre os países que estão entre o que nós podemos considerar blocos antagonistas. E, claramente, numa perspectiva da Europa Ocidental, em Portugal, eu diria que a extrema-esquerda e a extrema-direita têm uma visão diferente, mas são fortemente minoritárias. Em Portugal, nós vemos como um país da Europa Ocidental, fazemos parte da fundação da NATO, estamos na União Europeia há 40 anos, e aqui a ideia é que, naturalmente, as empresas portuguesas e a economia portuguesa será muito que toda esta zona de influência poderá vir a ser no futuro. De qualquer forma, temos tentado fazer o nosso trabalho de casa, como nós dizemos aqui, e nós temos neste momento uma situação de equilíbrio de contas públicas, uma situação de equilíbrio externo,
Isso é importante porque permitiu que, por exemplo, que as taxas de referência para as empresas e as atividades económicas em Portugal, que estão muito ligadas à dívida soberana, sejam neste momento, em muitas circunstâncias, mais favoráveis do que em França ou em Espanha ou em Itália, porque o spread da dívida portuguesa face ao benchmark é neste momento menor, porque a situação orçamental é melhor. A Comissão Europeia lançou hoje mesmo de manhã as nossas projeções de outono da União Europeia para os próximos 2 anos. A Europa deve crescer modestamente, enfim, tudo depende também do que acontecer na Alemanha. Como sabem, para além da crise económica e da crise de modelo económico, não é apenas conjuntural, tem uma crise política que talvez permita fazer aquilo que o atual chanceler não tem sido capaz de fazer, que é reformar a economia alemã no sentido positivo, mas espera-se que a Europa cresça, alguns na zona euro, entre 0,8% este ano e um crescimento modesto que chega no máximo a 1,6% em 2026. Portugal não cresce muito, mas cresce sempre bastante acima deste valor. O crescimento este ano foi um pouco abaixo de 2%, e até 2026 deve manter esta fasquia dos 2%, que nós sabemos que é, enfim, numa perspectiva de uma economia em desenvolvimento como o Brasil, é medíocre. Para nós não é famoso, mas é melhor do que o crescimento dos nossos principais parceiros comerciais, que, como sabem, são a Espanha, o Reino Unido, a França e a Alemanha. A inflação estará controlada na Europa, está neste momento a 2,6% na zona euro. Em Portugal está a 2,6%, espera-se que esteja a 1,9% em 2026 e a 2%, 2,1% para o ano que vem. Temos também, o que é importante, e é isso que se reflete, enfim, na capacidade de financiar a economia, temos 2 anos seguidos de superávit. Vamos ter superávit previsto em 25 e em 26, superávit das contas públicas, portanto, um saldo positivo que já vem desde 2022. A dívida em percentagem do PIB, que foi a razão pela qual Portugal teve as dificuldades que teve em 2011, no tempo da Covid chegou a estar perto, acima, aliás, de 135% do PIB, está neste momento a 95%, devemos fechar o ano a 95,7% e daqui a 2 anos estará em cerca de 90% do PIB. Isto numa altura em que há riscos na Europa, porque há países que vão num caminho inverso. A Espanha vai num caminho inverso. A Espanha tem um problema político e até constitucional, que, enfim, não vou desenvolver. Mas a França, por exemplo, tem um problema também de modelo económico. A França já tem muito mais de 100% do PIB de dívida pública e tem estimados déficits de 5, 6% para os próximos anos. E não há na sociedade francesa nenhuma vontade de fazer qualquer reforma, sendo que temos uma sociedade em pé de guerra, porque a idade de aposentação passou dos 60 para os 62, quando em Portugal anda pelos 67, na Alemanha anda pelos 67 e nos países à volta é toda muito acima de Espanha. Portanto, há aqui um problema de dificuldade em lidar com a realidade e é uma economia muito grande e que não se financia apenas internamente como a economia italiana. Porque muitas vezes o argumento é mas não há problema nenhum com a França porque a Itália tem tido sistematicamente dívidas públicas muito mais elevadas, mas o financiamento da dívida italiana é integralmente doméstico. Portanto, os italianos poupam comprando dívida pública. E a dívida francesa tem uma percentagem muito grande de financiamento por instituições financeiras que não são francesas. Portanto, esse é um risco. Nós fazemos o nosso trabalho de casa, mas mantém-se algum risco na Europa. Os próximos 2 anos vão ser muito importantes. E um outro aspecto que eu penso que é importante em Portugal, eu vou tentar ser conciso, porque não temos muito tempo, é que temos hoje um sistema bancário bastante sólido, que teve problemas no passado,
em termos de capital. Enfim, houve também alguns bancos, ou pelo menos um muito grande e outro mais pequeno, que tiveram problemas graves de outra natureza, que implicaram uma intervenção pública, aquilo que nós chamamos resolução do banco. Mas, na verdade, neste momento, a generalidade dos bancos portugueses estão bastante sólidos, e sendo que, enfim, há uma dominância grande da presença. Temos um banco público que tem que ser gerido como banco comercial privado e que é monitorizado permanentemente pela Comissão Europeia, pela DG Competition, que é a Caixa Geral de Depósitos, que tem cerca de 1/4 do mercado, um pouco menos no crédito, cerca de 20%. E depois temos, enfim, bancos que são portugueses, mas que no fundo são de capital internacional, nomeadamente espanhol, como o Banco Santander, que é o segundo maior, ou bancos importantes como o BPI, que é um banco que é uma filial do grupo catalão La Caixa. Agora, o sistema está hoje em dia bastante robusto, mas em Portugal, enfim, os sucessivos governos, e este tem mantido esse pendor, têm trabalhado em dinamizar a área de capital de risco e de capital de desenvolvimento. Portugal não é um país onde haja muito capital. Há uma poupança razoável, mas ela não se materializa em capital tão rapidamente quanto seria desejável. Aliás, esse é um problema europeu e o relatório Draghi tenta dar soluções para isso. Portanto, enfim, num país onde há relativamente pouco capital, bom capital externo, nomeadamente brasileiro, é sempre muito bem-vindo, porque, enfim, não tem o crowding out do capital local, porque esse, enfim, existe, mas não tem estado ao nível que seria importante para que a economia pudesse crescer mais. Finalmente, queria dar algumas notas, não tanto setoriais, mas sobre a política que está a ser levada a cabo pela União Europeia, com reflexo em todos os Estados-membros, nomeadamente Portugal. Enfim, desculpem a expressão, eu, como não tenho funções políticas nem partidárias, posso dizê-lo assim. Assim, olhando com uma certa perspectiva, que nós às vezes nos esquecemos, algumas das coisas que se passam na Europa são um pouco ridículas, vistas de fora, não é? Nós temos neste momento em curso, em todos os países da União Europeia, termina em 2026, um programa chamado PRR, Programa de Resiliência e Reconstrução, que entrou em funcionamento em 2023. Qual é que era o seu objetivo? Ajudar as economias a ultrapassar as consequências económicas da pandemia Covid. Portanto, num mundo a 27, 28, quando nós arrancámos com o programa de investimento, já as economias europeias estavam todas a crescer, já tinham todas recuperadas da pandemia Covid. Tinha havido alguns apoios nacionais, enfim, alteraram-se as regras orçamentais nesses anos para que os Estados pudessem intervir, mas o apoio da União Europeia surge agora desde 2023. Portanto, claramente, fora de tempo. Mas a ideia, tendo muito em voga os problemas nos quais a Europa tenta ser campeã, alinha por duas grandes áreas de investimento. A área da circularização da economia, portanto, tornar a economia tão circular possível para que o problema dos resíduos seja o menos impactante possível, e a ideia da descarbonização e digitalização. Portanto, tentar, por esta via, reduzir um pouco o atraso, que é grande em relação aos Estados Unidos, enfim, já vou terminar. Já vou concluir. E, por outro lado, era isto que eu queria falar, porque aqui há muito dinheiro público por aqui, e, por outro lado, também fazer com que a economia europeia pudesse ser mais, enfim, mais limpa, em termos de concorrer menos para o problema global que temos do aquecimento global. A questão é que, com a guerra da Ucrânia, já estamos a reprogramar muitos desses fundos a nível europeu para a indústria do armamento e para a indústria militar, e ficando a Europa sozinha, enfrentando
a Rússia, que eu não sei se é aliada do Brasil, se não é, mas não é nossa, é a nossa inimiga, e nós aí, de facto, parte deste programa está a ser reafetado e os programas futuros, já foi dito pela nova Comissão, vão ter muito mais atenção à indústria de armamento. Finalmente, para dizer que há muito investimento brasileiro, como sabem, tão bem ou melhor que eu, no turismo e, sobretudo, no imobiliário, mas Portugal tem feito um esforço grande para criar um ecossistema de investimento nas novas tecnologias, que tem sido uma aposta sucessiva e, sobretudo, temos sido capazes de atrair muito promotor e muito talento. Portanto, não há muito capital, mas há muito talento, seja nacional, seja internacional, que está neste momento em Portugal. O anterior governo cometeu um erro grande, que foi eliminar um sistema que tínhamos a funcionar, eliminar substituindo por outro que não funciona da mesma maneira, que é um sistema para residentes não habituais, que teve um impacto grande em trazer para Portugal pessoas relevantes. Infelizmente, este governo ainda não conseguiu mudar para melhor, embora já tenha anunciado, mas o que é facto é que ninguém consegue tornar-se residente não habitual e talvez haja boas notícias para nos serem trazidas nos próximos tempos. É importante porque Portugal precisa de massa cinzenta e de inovadores. Obrigado.